Olá, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E Deus reservou este momento para falar ao teu coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, o versículo 13, que diz: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Nós acabamos de ler aqui sobre o momento exato que o profeta Samuel unge a Davi como rei. Mas se nós formos observar, quando Deus rejeitou Saul como rei, ele já tinha preparado um rei para assumir o lugar de Saul. Só que tem toda uma história, tem toda uma trajetória. Às vezes a gente pensa que tudo é no estralar do dedo, mas não é. Quando Deus chama alguém para uma determinada obra, quando Deus faz promessa que vai abençoar, existe uma estrada, existe um caminho a se percorrer até ser realizado esta obra, esta promessa que Deus prometeu. E se nós for observar nos versículos anteriores, quando o profeta Samuel vai até essa cidade, na casa de Jessé, que é o pai de Davi, quando ele chega nesta casa, ele vê vários homens de boa aparência, alto, e ele começa a falar em seu coração: deve ser aquele o rei que Deus preparou para o seu povo. Só que Deus fala logo no coração de Samuel, que Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, só que Deus vê o coração, ou seja, Deus vê a intenção do coração do homem. E se nós for ler, observar essa passagem, é como se Davi fosse esquecido daquela reunião, porque foi marcada uma reunião para todos os filhos de Jessé comparecer perante o profeta, para então Deus escolher o rei para Israel. Aí Samuel pergunta: mas não tem mais ninguém? Então Jessé fala: tem um mais novo que está lá no pasto cuidando das ovelhas. Ou seja, ele foi esquecido naquele exato momento. Só que Deus, a chamada de Deus, não importa o momento, nem a situação, nem o estado que a pessoa esteja. Se a pessoa tiver um coração diante de Deus, se for uma pessoa que é fiel a Deus, que acredita nos seus propósitos, cedo ou mais tarde, os propósitos vão se realizar na tua vida. E Davi estava lá fora cuidando. Quando ele manda chamar Davi, que é aquele rapazinho novo, todo sujo, cuidando das ovelhinhas, estava trabalhando enquanto seus irmãos estavam participando de um banquete. Então Samuel manda chamar o garoto e ele unge como rei, que foi essa passagem que nós lemos aqui neste momento. Para nós refletir, o objetivo central dessa mensagem é que, por mais que você tenha sido desprezado, por mais que ninguém te olhe, por mais que ninguém olhe para você e acredite no seu potencial, Deus acredita em você, Deus acredita no seu potencial, e se Ele te chamou, Ele vai se responsabilizar. Não é o olhar humano que vai definir a pessoa que você é, não é a visão humana que vai determinar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, que vai determinar a sua capacidade de realizar tal obra que Deus te chamou. Então não se preocupe com olhares humanos, não te preocupe com julgamentos humanos, porque a tua chamada, as promessas que foram feitas na tua vida, não foi feita por qualquer um, foi feita lá do alto, aonde é o trono de Deus, aonde habita a sabedoria, o amor, a paz. Ele sim que te chamou para esta obra. Da mesma forma que ele chamou Davi, que foi meio que rejeitado daquela reunião, mas só foi dado continuidade àquela reunião depois que chamaram Davi, colocaram no meio, se ajoelhou, ele derramou o óleo sobre a sua cabeça, ungiu como rei, aí sim teve aquele almoço. Portanto, fica essa palavra, que Deus te abençoe. Não se preocupe com a opinião alheia do homem. O que vale é a opinião que vem do alto. Ela sim vale muito em tua vida, e eu tenho certeza
que o chamado de Deus sobre a tua vida é muito grande. Acredita, tenha fé, que Deus te abençoe.